de podermos aprender coisas novas, de podermos estar cientes de tudo aquilo que o Eterno tem se feito disponibilizar para nós como instrução para a vida, como instrução para a nossa jornada, a nossa caminhada e a nossa estruturação de fé. E nós entramos nesta semana debaixo da porção Berucotai. A palavra Berucotai significa acordos e regulamentos, de acordo com os meus regulamentos. Isso vai trazer para nós uma perspectiva muito grande de como nós, para termos uma boa relação com Deus e para vivermos uma vida de ações extraordinárias, de um mover especial do divino na nossa vida, nós precisamos ter um acordo e precisamos obedecer regulamentos. E esses regulamentos têm que estar de acordo com a Torá de Deus. Então, a relação de Deus com nós e a relação nossa com Deus é a mesma relação de um homem com uma mulher e de uma mulher com um homem no matrimônio. Por quê? Porque o acordo é feito como um tratado de Ketubá. O que é o tratado de Ketubá? É a mesma coisa da certidão de casamento, aonde o homem e a mulher se confessam um para o outro, confessam o seu amor e determinam que são cientes, acima da pobreza, acima da morte, acima da doença, que ambos estarão juntos, a não ser que a própria morte os separe. Então, esse laço, essa aliança, ela tem um peso muito grande. E quando nós estamos dentro desse acordo, que é o Tratado de Ketubá com Deus, é um acordo que nós temos de cumprir algumas coisas, porque o Eterno também tem algo para cumprir conosco. E nós só vamos entender isso quando estudamos a palavra dele. Então é muito importante que a gente entenda verdadeiramente o que significa Berucotai. O que significa viver debaixo de regulamentos. O mundo não gosta de regulamentos. O mundo não gosta de regras. O mundo discrimina as regras que a palavra de Deus traz, discrimina as regras que o Senhor Jesus determinou, discrimina as regras que o nosso Deus colocou lá no passado, quando ele entregou a Torá para o seu povo, a Bíblia Sagrada. E aí tem aquelas pessoas que descredibilizam a Bíblia, que tiram dela o seu efeito, mas ela é o tratado de Ketubá para o nosso relacionamento com Deus, para que verdadeiramente haja Berucotai, haja obediência pelos regulamentos. Isso quer dizer que se nós estamos debaixo de um regulamento, o regulamento determina coisas, sim ou não? Se você vai fazer parte, por exemplo, de um corpo docente, existe um regulamento, uma forma de como você deve agir, até onde você pode ir, o que você pode fazer e não pode fazer. Isso são regulamentos. Essas regulações te resguardam, mas também te colocam em xeque quando você quebra alguma delas. O regulamento do trânsito, ele vai dizer que se uma pessoa ela determina beber e dirigir, ela está assumindo o risco e ela está pegando isso nas mãos, o direito de fazer algo realmente danoso. Então, existe um regulamento para isso. Exatamente, ele assume o risco de matar, assume o risco, com todos os riscos. Berucotai vai dizer que eu e você vivemos debaixo de um acordo. E que esse acordo, ele é uma via de duas mãos. Então, que vocês possam abrir as suas mentes e os seus corações para que verdadeiramente essa palavra possa mover vocês, possa trazer vocês a um estágio diferente e novo, para que as coisas verdadeiramente aconteçam de uma forma dentro dos regulamentos de Deus. Amém? Não podemos sair, não vamos sair daqui hoje do mesmo jeito que nós chegamos, do mesmo jeito que nós entramos. Não podemos sair daqui. Precisa ter uma mudança, algo novo, diferente, uma revestidura nova, um fortalecimento novo, uma arma nova, uma ferramenta nova para lutarmos contra as tentações do mundo, contra as coisas que verdadeiramente nos tentam roubar a nossa atenção para o eterno. Amém? Falando um pouco sobre os nossos anúncios, irmãos, nós continuamos trabalhando na disposição para fazermos o batismo, tá? No dia
6, né? 5 ou 6 de julho. É só determinar o dia, qualquer sábado. Mas a gente vai para lá antes, né? Vamos na sexta-feira para lá. É dia 6 de julho. Dia 6 de julho, isso. Então é dia 6 de julho. Dia 6 de julho, nós estamos já programados para fazer o batismo de vocês. Bom? Dia 6 de julho. Então, sobre o batismo, os irmãos, espero que todos já estejam com suas indumentárias de batismal já em mãos, preparados. Prepara a tua mente, o teu coração, porque Deus vai falar. Deus vai fazer obra. Algo novo e extraordinário, diferente. Tem que acontecer na vida daqueles que descem as águas do batismo. Amém? Nós temos a nossa Casa Shalom, que é um projeto de evangelização, e precisamos trabalhar isso, irmãos, para que mais pessoas alcancem também o evangelho. Não é justo nós aprendermos, guardarmos para nós e não partilhar isso com ninguém. Precisamos partilhar isso, tá, irmãos? Todos em conjunto, precisamos fazer isso. Para mais pessoas se aproximar do eterno, para mais pessoas estarem aprendendo tudo que nós aprendemos aqui. Ontem, se os irmãos não escutaram os áudios que foi colocado no grupo, no recebimento, depois, à noite, no dia de hoje, antes de terminar o Shabat, os irmãos ouçam, escutem, porque ali o Eterno diz que com 5 de nós, 5 daqueles que está na presença, ele consegue sucumbir o levante de 100. 100 de nós consegue sucumbir o levante de 10.000. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 6 com o irmão Lincoln. Não está hoje os outros que estão conosco, mas nós vamos colocar que estaríamos em 8. Se 5 consegue anular o efeito negativo de 100 pessoas, 7 conseguiríamos anular o efeito negativo, ou os pensamentos negativos, ou as decisões contrárias de quantas pessoas, irmão? Viu que os justos, com certeza, serão menores do que o número dos ímpios, mas a nossa Kavaná, ela tem um poder maior, a nossa oração, ela tem um poder maior para anular o efeito de pessoas maldosas, de pessoas que vão contra a Torá de Deus, de pessoas que trabalham contra os conceitos da Bíblia Sagrada. Só que nós precisamos tomar isso para nós. Então, a Casa Shalom é um projeto de evangelização e precisamos trabalhar nisso, irmãos, para promover ainda mais toda essa largura, tá, de evangelismo, de pregação das boas novas. Nós estamos na contagem do Homer. Se eu perguntasse para os irmãos aqui qual é o salmo que nós estamos hoje, os irmãos saberiam me dizer? Qual é o salmo que nós estamos hoje? Eu acho que eu estou no 84. Tanta certeza. Eu perdi algum dia. Hoje ou ontem? Hoje. O que vamos ler hoje, durante o dia, né? Do 7,6 ao 7,8? Ou 3 antes, não me lembro agora. 7,6 ao 7,8. Na verdade é o seguinte, é o 77, 78, 79. A irmã Graça está um pouquinho adiantada e alguns estão um pouquinho atrasados, mas estamos na mesma batida, dá para corrigir certinho, tá? Então hoje, a leitura de hoje é 77, 78, 79, tá? Eu tenho aprendido tanto, irmãos, e eu faço a contagem do homem já há alguns tempos. Mas todas as vezes que eu leio o Terrilim, eu aprendo algo diferente, extraordinário. Eu espero que vocês estejam sendo impactados com o livro dos Salmos, com a leitura dos Salmos. Ali nós vamos ver Masquil de Davi, Masquil de Corah, de Moisés. Nós temos muita coisa a aprender no livro dos Salmos. Muitas lições ali. De como combater as nossas lutas, de como pedir perdão pelos nossos erros, de como nos humilhar diante da presença do Santo, bendito seja Ele, para que verdadeiramente as nossas preces sejam ouvidas e alcançadas. Então, que bom, parabéns, tá, irmãos? Para todos vocês,
porque verdadeiramente estão focados na leitura dos Salmos e que verdadeiramente nós continuemos, tá? Continuemos até o final, porque muitas coisas nós aprenderemos com o livro dos Salmos, tá? Essa é uma contagem para Deus, tá? A Bíblia diz que no Israel antigo e ainda no Israel de hoje, o povo judeu tira ali, separa grãos, né? Separa os grãos no final de 50 dias, eles levam tudo aquilo, dá toneladas de alimento ou valores e deposita nas sinagogas. Não temos o templo, mas isso é uma falácia, porque eu que já estudei o judaísmo, eu sei que a substituição do templo foi pelas sinagogas, porque Jesus e os discípulos já não comungavam mais com o sacerdócio que estava no templo. E sim, ele ia na sinagoga, que é um tamanho menor do templo. É dividido em várias partes e várias sinagogas. As sinagogas deu origem ao que nós hoje conhecemos como igrejas. Todas as igrejas, elas são dispostas exatamente como as sinagogas. Em especiais, aquelas igrejas que os bancos da frente são virados de frente um para o outro e o meio é livre. E atrás os bancos são sequenciais. Aquilo é um formato de uma sinagoga. A gente vai ver a Assembleia de Deus assim, como a Assembleia de Deus aqui Belém. A gente vai ver congregações messiânicas como a O Reino da Vida, que é assim. A gente vai ver sinagogas mesmo, que são universalistas, como a Etzheim, é assim. Ou seja, nós não podemos fugir daquilo achando desculpa. Não tem mais templo. Tem sim. O templo é aqui hoje. Onde nós estamos é o templo. É uma parte menor e reduzida, mas aqui também nós precisamos olhar, assim como eles olham para as sinagogas e como eles olhavam lá no passado para o templo. O templo era bem maior, não precisava de outros lugares para ir. Em todo sábado estava todo mundo lá. Cabia centenas de milhares de pessoas. Mas não se tem mais essa construção, mas temos hoje centenas de milhares de sinagogas e congregações, que são unidas esse grande templo do Eterno. Então, que nós entendamos isso. A contagem do Homer é uma elevação, é o nosso preparo para conduzir até o Eterno aquilo que há de melhor de nós, aquilo que nós temos para dar ao Senhor. Amém? A porção Berucotai, ela vai trazer algo extraordinário hoje para essa igreja. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 16. Hoje nós vamos nos atentar um pouco na Haftará, tá, irmãos? Na interpretação do profeta dentro dessa dinâmica de Berucotai. Jeremias, capítulo 16. Jeremias, capítulo 16. Quando os irmãos encontrarem, digam amém. Amém. Nós vamos ler do 19, Jeremias 16, do 19 até o 21. Quando todos encontrarem, digam amém. 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 Javé é minha força e fortaleza, meu refúgio no momento da atribulação. As nações virão a ti, desde os confins da terra, dizendo: nossos antepassados herdaram apenas mentiras, ídolos inúteis, sem nenhuma valia. Poderia alguém fazer deuses para si? Na verdade, eles não são deuses. Portanto, eu os farei conhecer de uma vez por todas. Eu os farei conhecer minha força e meu poder. Então eles saberão que meu nome é Yahvé. Amém. Amém? Quando eu estava estudando essa porção e analisando a porção, a interpretação da Torá de Berucotai, nós vamos entender aqui que nesse texto existe um movimento. Existe um movimento de Deus, porque ontem eu ainda falei para os irmãos que a Torá de Deus mostra que Deus é fiel no que ele faz.
Ele é fiel comigo, ele é fiel contigo, ele é fiel com cada um de nós. Mas como é um contrato e tem um regulamento, ele vai pedir que nós também sejamos fiel com ele, que nós também hajamos dentro do regulamento com ele. E ele vem dizer esta manhã para nós aqui: eu tenho te visto, Jacó. Eu vi você quando você não era nada nem ninguém. Eu vi você quando você era considerado por os outros um nada. Eu vi você quando você clamava a mim, quando você tinha necessidades tão pesadas e você clamava a mim na necessidade. Eu vi você quando você não tinha fé, quando você não tinha crença. Eu vi você, Jacó. E eu agi por dentro. Eu movimentei o ambiente. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus manda dizer nesta manhã para essa igreja: eu tenho movimentado o ambiente por dentro. Eu, antes de você ser fiel a mim, eu sou fiel a você. Eu movimentei. Eu tenho provas para mostrar para você e apresentar que eu tenho movimentado o ambiente pelo lado de dentro, te dado vitórias, conquistas, te colocado e firmado o teu pé numa rocha santa, num lugar sério, num lugar santo, que tem santidade, que busca a minha palavra. Eu tenho sido fiel contigo, Jacó. Porque quando você não tinha nada e você clamou a mim, e você só tinha uma pedra, eu coloquei a minha escada, aonde sobe e desce anjos. Aonde sobe e desce a providência. Aonde sobe e desce a proteção, a retaguarda. Eu venho te dizer nesta manhã, eu sou El Shaddai, eu sou El Gibor, eu sou El Sabaote, eu sou Yahvé Jireh, eu sou Yahvé Rafá. Eu sou aquele que cura, aquele que restaura, aquele que protege, aquele que te põe de pé, aquele que te dá condição, aquele que não te deixa sem alimento, aquele que resguarda a sua saúde. Eu sou aquele que movimenta o ambiente por dentro. Eu sou fiel contigo, Jacó. Mas e você? Tem sido fiel comigo? Tem se colocado na posição? Ou tem deixado as coisas deste mundo te roubar, Jacó? Hoje, nesta manhã, eu mudo o seu nome de Jacó para Rafael e para Rafaela. Eu sou o Deus da proteção. Eu sou o Deus que salva. Eu protejo, eu resguardo, eu movimento o ambiente por dentro. E eu espero que você mude o ambiente por fora, para que você seja um testemunho vivo, para que verdadeiramente você não deixe que os terrores da vida, os terrores da mente, os medos, aquelas coisas que roubam a tua paz, não fique mais roubando a tua paz. E se essa palavra fala com você hoje, nesta manhã, não fique quieto no seu lugar. Dá um glória a Deus. Levante desse lugar, se movimente, aceite a palavra de Deus, porque Ele está dizendo: eu estou passando para tirar e curar as doenças e as enfermidades da alma. Abandone os seus ídolos. Abandone as suas crenças falsas. Porque eu sou ela chamar, eu sou a presença verdadeira. A minha Sheriná paira no meio de vós, quando vocês glorificam com alma, quando vocês louvam com alegria, quando vocês cantam e se jogam, se lançam aos meus pés na casa do oleiro. Porque eu amasso o barro e eu faço um vaso novo, e eu escrevo uma nova história. Se existe espírito de doença, eu estou passando para curar. E se eu não curar, eu inibo o efeito nocivo da doença, porque eu sou Deus. Eu tenho um pacto contigo, Jacó. Mas eis que o seu nome será mudado. Se você cumprir os meus regulamentos, você não será chamado mais de Jacó, mas de Israel. Eu sou El Rafá, eu sou a cura.
Você está sendo curado. Você está sendo curada. Muitas coisas que você não percebe, eu estou trabalhando dentro de você, no interior, por trás, no coração da sua família, no coração dos que têm coração de pedra, para transformar num coração de carne. Eu tenho trabalhado no seu trabalho, no seu serviço. Eu tenho trabalhado na sua idade avançada. Eu tenho tentado ser o seu conforto, a sua estrutura. Não tenha medo das coisas que o mundo pode colocar diante de vocês, porque eles não podem roubar a minha santidade. Eles não podem roubar e anular o meu amor por você, Jacó. Eu sou aquele que se manifesta, e eu me manifestarei, eu me darei a conhecer, eu serei, portanto, o seu poder e a sua força. Basta que você apenas creia. Eu sou El Jireh, aquele que providencia. Qual é o teu medo nesta manhã? Os terrores da sua mente? O Eterno diz, eu sou a tua providência. Eu providencio o caminho da libertação. Basta que você abra a tua mente, o teu coração e a tua alma se entregue aos meus pés. Verdadeiramente não tenha medo e nem bloqueios de dizer diante do mundo que você ama a Deus, que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesta manhã, aleluia, glória a Deus. Se essa palavra fala com você, expressa isso para Deus ouvir. Esse glória tem que chegar nos céus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A motivação da nossa alma tem que chegar no céu, tem que mover os céus. Glória a Deus. Porque ele, sendo a providência, ele coopera em tudo a favor daqueles que o amam, pastora. El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. E Deus manda dizer para esta manhã, se você veio em busca de resposta, então você vai sair daqui com a sua resposta. Se você veio em busca de proteção, eu digo para você, esta manhã o meu servo está dispensando resposta. Se você veio atrás da minha presença, esta manhã eu estou me fazendo presente. Eu estou manifestando a minha Shekhinah. Eu estou fazendo cumprir o meu contrato com vocês. Eu serei fiel a vocês. Eu não deixarei a tua terra ter doença. Eu não deixarei a tua posteridade infértil. Eu não deixarei os seus celeiros faltar alimento. Mas se nós olharmos para nós, para o nosso povo, para a nossa nação, e identificarmos que a nossa nação, o nosso povo, está passando por provas, precisamos olhar, precisamos mudar o nosso cenário, porque Deus movimenta por dentro o ambiente, Ele abençoa, Ele derrama mercês e benesses, mas nós precisamos movimentar o ambiente do lado de fora. Precisamos louvar com força. Não podemos ter medo do opressor. Não podemos ter medo daqueles que opõem a verdade santa, porque nosso objetivo aqui não é adorar homens, mas sim o que é espírito. Erriá, Asher Erriá. Eu serei o que tiver que ser. Qual é a sua necessidade, irmão? Deus manda dizer, eu serei o que for preciso na sua necessidade. Qual é a sua necessidade, irmã? Qual é os seus medos? A sua desconfiança? A sua insegurança? Eu serei a sua providência. Eu serei o que tiver que ser. Porque eu cumpro o meu contrato. Eu sou fiel contigo, Jacó. Qual é as suas inseguranças, os seus medos? O que tem bloqueado você de crescer na fé? Eu sou o que tiver que ser para que você cresça. Quais são as suas perturbações? Aonde na sua mente tem surgido temores e terrores? Eu sou a sua providência. Eu serei o que tiver que ser para que haja libertação. Eu sou El Gibor. Eu sou a força.
E eu sendo a força, e eu sendo o que for necessário, não há nada que possa parar aquilo que eu tenho preparado para você. Não há nada que possa parar as bênçãos que eu tenho preparada para esta igreja. Não podemos nos acovardar com medo das finanças do mundo. Não podemos nos apegar em dinheiro. Não podemos nos apegar em coisas materiais, porque elas ficam e a gente vai. Se elas não ficam, a traça e o ferrugem comem. E o Senhor Jesus disse: acumulai tesouros no céu, aonde a traça não come e o ladrão não rouba. Eu farei conhecer de uma vez por todas, eu os farei conhecer a minha força e o meu poder. Esse Deus, ele é personal. Ele quer se aproximar de nós. Ele quer fazer a diferença. Irmão, pessoas já disseram para mim, quando eu passei um problema na minha perna, a minha esposa teve temores de que um dedo ou um pé tivesse que ser amputado. E alguns disseram: Márcio, não vai ser curado se você não fizer isso e aquilo. Se não for naquele ou naquele outro lugar, se você não passar por isso e por aquilo, se você não confiar nesse e naquele remédio. E eu disse: eis que eu acredito num Deus que está acima de todo outro Deus. Eu acredito que eu creio no Deus que está acima dos médicos, porque ele é o Deus dos médicos, é o médico dos médicos. Eu acredito que ele pode inibir aquilo que está em mim e que está causando terror na minha alma. Eu entrei em dias de aflição, irmãos. Eu entrei em dias de temor e terror. Eu vi a vida ficar cinza. Mas eis que eu estou aqui hoje como testemunho vivo de que aquele que nele crê não perece, mas tem salvação, mas tem proteção. Aqui está a minha perna, limpa, livre. E Deus disse para mim: pastor Márcio, se você tiver que passar a prova, eu passarei contigo. Se eu tiver que inibir o vírus, se eu tiver que inibir a bactéria, se eu tiver que tampar a boca do devorador, eu tamparei. Não saia da posição, Jacó. Fique na posição, Jacó. Porque quando o céu se abrir e a escada descer, eis que anjos descerão para ministrar a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando que ele tem um pacto com essa igreja. Não duvide do poder da palavra. Não duvide daquilo que Deus está mandando esta manhã. Se você é estéril, eu farei você dar à luz. Se você tem medo, eu farei você corajoso. Se você é covarde, eu tiro o espírito de covardia e coloco o espírito de valentia. Se você tem medos que assolam a sua alma, eu troco o medo por um conforto. Os meus louvores habitam a minha presença. Eu sei como te tratar, Jacó. Eu sei como livrar você dos seus terrores. Se entrega para mim. Apenas creia. Coloque a tua cabeça sobre a pedra, aonde não tinha nada, e eu farei da sua morada a casa do Eterno. Betel. Eu serei o que tiver que ser. A providência na hora certa. Eu não me atraso e nem me adianto. Eu chego na hora certa. Quando o medo tomar sua alma, quando o medo, a insegurança tomar o seu ser, lembre que Deus, ele não se atrasa e nem se adianta. Ele chega na hora. E se você tiver que passar um bocado, irmão, se você tiver que passar um bocado, irmã, resista firme. Porque você está recebendo hoje uma revestidura nova. Ele se apresentou para nós aqui como ela chamar. Eu sou o que revela. Eu sou o que se apresenta. Eu sou aquele que se mostra. Ontem, então, ainda, enquanto eu falava sobre isso, eu falei para minha esposa: eu estou sentindo o Espírito caminhar dentro da casa. Eu estou sentindo os passos, eu via os passos, eu sentia aquela presença, eu me arrepiava até os fios da cabeça, porque eu sentia a Shekhinah do Eterno. Não tenha medo de acreditar que o Espírito se manifesta. Não tenha medo de acreditar que o Espírito fica ao teu lado, que ele caminha com você, que ele restaura você, que ele ajuda você,
que ele ilumina o caminho, que ele tira os medos e os terrores, e ele coloca você num lugar firme, ele tira você do lodo charcoso e coloca você numa pedra, numa rocha firme. Ele tira você do mundo vil e coloca você e a sua alma escrita no livro da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Berrucotai vai dizer: tenha uma aliança comigo, igreja. Não tenha medo de acreditar em mim. Não tenha medo de confiar em mim. Não tenha medo de se derramar em mim. Essa igreja ainda não fez um círculo de oração pelas pessoas. Essa igreja não fez um círculo de oração uns pelos outros. Essa igreja ainda não se propôs todo mundo vir aqui um dia, quarta, quinta, sexta, de noite, enfim, ajoelhar e orar uns pelos outros, pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, pelos enfermos, por aqueles que estão passando dificuldades no mundo, por aqueles que estão passando dificuldades terríveis aqui mesmo no nosso país. Aonde está você, Jacó? Eu te conheço, Jacó. Quando está tudo bom, quando está tudo bem, você glorifica. Mas e quando tem uma prova? E quando tem uma deficiência? E quando o seu líder, o seu pastor, te chama para algo congregacional? Eu conheço você, Jacó. Eu conheço você quando você era um embrião no ventre da sua mãe. Mas eu quero mudar o seu nome. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar o seu cativeiro. Eu quero mudar a sua casa. Eu quero mudar a atmosfera de você. Se ponha na posição. Se ponha na posição. Pastor, eu não estou conseguindo orar. Vamos orar junto. Pastor, eu moro longe. Nós vamos até aí. Pastor, eu não estou tendo força para ler. Eu não estou tendo força para meditar. Nós vamos juntos. Nós precisamos fazer isso, porque Deus está trazendo uma alerta para nós. Eu me manifesto, eu caminho no meio de vocês, eu sou a providência, eu sou a proteção, eu sou aquele que tira o medo, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que levanta, eu sou aquele que dá ungido, eu sou aquele que traz o restaurador, eu sou aquele que te chama para um casamento, uma unidade comigo. Então apenas permita-se, Jacó. Porque eu tenho movimentado o lado de dentro do ambiente. O meu trabalhar com vocês não é pelo lado de fora, aonde o homem vê, aonde o olho humano enxerga. Eu trabalho no oculto e no escondido. Eu trabalho lá no âmago, na divisa do espírito e da carne, aonde o homem não vê e aonde o inimigo não pode perturbar. Porque quando você estiver feito um vaso novo, quando você estiver sendo feito um vaso de oleiro, pronto para receber o azeite, então eu derramarei a minha Sheriná no meio de vocês. Sem reserva, porque eu serei o que tiver que ser. Erraiar a Sher erraiar, eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Não tenha medo de viver uma experiência com o Santo, bendito seja Ele. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de conhecer este ser de forma próxima. Porque só assim nós vamos entender que a nossa terra será abençoada. O nosso pão será farto. Ainda ontem eu falava, na parte da Torá, diz, se você for fiel comigo, se você realmente for leal comigo, 5 de vocês combaterão contra 100 e vencerão. 100 de vocês combaterão contra 10.000 e eles fugirão de vós e cairão sob a espada. Mas eu me voltarei para você, Jacó. Eu me voltarei, e eis que a sua semeadura durará até a colheita, e a colheita durará até a próxima semeadura, e a semeadura durará até a próxima colheita. O seu grão, o seu gado, o seu mosto, não haverá fim sobre as benesses. Então, quando eu vejo
algumas coisas acontecer como está acontecendo no Sul, eu me pergunto, será que nós não estamos orando pouco? Será que as igrejas como um todo não estão fazendo pouco? Será que não deveríamos fazer mais? Julgar menos, mas fazer mais? Ajoelhar mais? Nos permitir vir aqui? Nossa igreja hoje é aqui nessa garagem. Nós não temos perspectiva de ir para um lugar, para uma alameda grande, para um lugar bonito, então nós temos que valorizar isso aqui. Quando Moisés chegou na sarça ardente, lá no canto da montanha, Deus disse, tira a sandália, porque o lugar que você pisa agora é santo. Pisa agora é santo. Todas as vezes que vocês pisarem aqui, lembre que este lugar vira santo. No momento em que nós nos colocamos para adorar o Eterno. O meu louvor e o seu louvor não tem que ser comedido, com medo. Ah, o vizinho vai ouvir, o irmão vai ouvir que eu errei. Bota essa voz para fora. Ore com verdade. Peça a Deus pelos outros. Proponha algo para a igreja. Somos um grupo. Sozinho eu não consigo. Eu já trouxe vocês, mas eu preciso de mais braço para fazer isso e mais adiante, para a gente crescer e levar esse evangelho para mais pessoas, formando pessoas valentes e leais a Deus. Não confie no seu dinheiro, não confie no seu plano de saúde, não confie na sua despensa cheia, porque se Deus tiver que colocar um pobre junto com um rico dentro de um abrigo onde todos dois perderam tudo que tinha, ele coloca. E lá, irmãos, é lá, não há diferença. É lá que você tem que usar a mesma latrina que o pobre. É lá que você vai ter que comer no mesmo pratinho de argate que o pobre. É lá que você vai ter que contar os seus causos, ouvir causos daqueles que muitas vezes moravam na rua. É lá aonde o seu tamanho, o seu dinheiro, a sua educação não mostra nada de quem você é. É lá que Deus nivela todo mundo. É lá que Deus diz assim, Rio Grande do Sul, você estava soberbo demais, Jacó. Eu tenho olhado para você e você estava soberbo demais, se achando demais. Então eu vou nivelar você para mostrar que eu sou Deus. E eu e você temos que orar por eles. Eu e você temos que juntar doações e mandar para lá. Porque quem está lá é eu e você. Não é outras pessoas diferentes. Temos formatos diferentes. Isso tudo é só uma forma da alma humana se derivar. Mas é eu e você. É Adão e Eva que está lá, tentando buscar o caminho da redenção, porque deu ruim lá no início. E eu e você precisamos fazer diferente hoje. Fazer diferente agora. Viver o sobrenatural de Deus agora. Porque ele se manifestará. Ele providenciará. Ele suprirá. Ele resguardará. Ele curará. Ele nos colocará de pé e fará de nós, pequenos, 1000 em uma nação forte. Restauração já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Amém. Queria pedir o irmão Wesley para fazer a oração para nós, por favor. Senhor, nosso Deus aí do universo, Criador dos céus e da terra. Aleluia, Pai Graças te querido. damos, Senhor, por mais oportunidade de estarmos reunidos aqui para glorificar o teu nome e aproveitarmos esse dia, que é o dia de descanso que o Senhor construiu para nós. Aleluia, Seja da Deus. sua vontade, Senhor, que essa congregação continue crescendo e que nos dê as estratégias, Senhor, e como o Senhor mesmo nesse dia, com a sua palavra, nos instrui. Aleluia, Pai. Quais são as nossas falhas e, sobretudo, faz-nos relembrar as suas promessas, Senhor, para que não sejamos acometidos pelo desânimo do dia a dia. Senhor, nossa igreja esteve essa última semana fazendo um jejum em prol das pessoas lá no Rio Grande do Sul que estão sofrendo com as últimas catástrofes climáticas. Seja
como nós conhecemos um Deus misericordioso, e ouve nossas súplicas e dessas pessoas também. Sei que provavelmente somos poucos, estamos fazendo isso de maneira agradável ao teu nome, mas o Senhor é Deus justo e misericordioso, e certamente ouvirá as preces e as súplicas. O demais, só o teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Eterno, irmãos. Vamos louvar ao Eterno com alegria. E vamos cantar a canção. Quem? Eu vou colocar o Shirla Maluta. Hã? É muito longo e... Já temos com alegria, amados irmãos. Sai da... Escrime Yahvé, você chamai Becharetz, Lamot Aglecha, Aleanu Shomrecha, Hine lo yalu, Velo Mishan, Shomer Israel, Yahvé Shomrecha, Yahvé Tzlecha, Aliyah Yeminecha, Yomam HaShemesh Lo Yakeka, Ve'ayach Balayla, Yahvé Yishmocha Mikol Hara, Yishmor Et Nafshecha, Yahvé Yishmor Tetzcha Uvoecha, Ve'ata Ve'arola, Ve'ata Ve'arola. Só as mulheres, com alegria, hein? Você chamai Hine yalu, Velo Mishan, Shomer Israel, Yahvé Shomrecha, Yahvé Tzlecha, Aliyah Yeminecha, Yomam HaShemesh Lo Yakeka, Ve'ayach Balayla, Yahvé Yishmocha Mikol Hara, Yishmor Et Nafshecha, Yahvé Yishmor Tetzcha Uvoecha, Ve'ata Ve'arola, Ve'ata
Yomam Hashemesh, Oyakeka, Ve'ariach balayla, Yavesh mocha, Bikolecha, Ishmoch, Et nafshlecha, Yavesh mot etcha uvoecha, Ve'atcha, Ve'arola, Erga os meus olhos para o alto, de onde virá o meu auxílio? Meu socorro vem do Eterno, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais te omite. Aquele que te guarda, o guardião de Israel, jamais descansa, jamais dorme. Deus é tua proteção, como uma sombra te acompanha à sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás a noite sob o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo o mal, ele preservará a tua alma, estarás sob sua proteção, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, Shabbat Shalom a todos vocês. Que o Eterno possa ter verdadeiramente falado com vossas almas nesta manhã, dado algo novo, um despertar novo, um sentido novo, e Ele está atento às nossas necessidades. Amém? Amém. À tarde, colocaremos no grupo, como sempre, o término de Shabbat. Os irmãos estejam sempre atentos. Tire esse dia para meditar, irmãos, a fazer uma reflexão sobre essa Haftará do livro de Isaías, para que Deus possa fazer verdadeiramente algo diferente, extraordinário na sua vida. Amém? Amém. Shabbat Shalom a todos, um forte abraço. Deus abençoe, irmão Lincoln. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Deus abençoe também. Amém, meu irmão.